Olá, eu quero hoje aqui falar com você um assunto muito importante. Nós vivemos numa época que muitas igrejas elas têm reconhecido o importante papel que o povo judeu tem nos planos de Deus, tá? Então existe hoje um grupo de igrejas que tem amado Israel, intercedido pelos judeus, que tem mostrado para o mundo a sua importância dentro dos propósitos divinos. Isso é maravilhoso e isso tem que continuar. Realmente, Israel não apenas fez parte do plano de Deus no passado, ele também faz parte do plano de Deus no presente e faz parte do plano de Deus para o futuro. Mas isso não significa que só pelo fato de uma pessoa ser um judeu, ele já seja automaticamente salvo. Muitas vezes as pessoas acabam adquirindo essa ideia, que não é uma ideia bíblica. A ideia de que, pelo fato de ser judeu, pelo fato dele conhecer o Deus verdadeiro, pelo fato da salvação para o mundo ter vindo através dos judeus, como disse Jesus em João 4:22, só por esse fato, então ele já é um salvo. Não é definitivamente isso que a Bíblia ensina. O fato dele crer no Deus bíblico, o fato dele crer em parte da revelação de Deus, que é aquilo que chamamos do Antigo Testamento, não dá a ele a salvação. Por que não dá a ele a salvação? Porque a única forma de uma pessoa conectar-se com o Deus vivo e verdadeiro é através de Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, para que haja uma reconexão com Deus, é necessário Jesus. Foi ele que disse lá, João 14:6, ele fala com todas as letras: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém, nem mesmo o judeu, apesar dele proclamar, apesar dele crer, apesar dele de alguma maneira confiar no Deus da Bíblia. Vamos lembrar ainda daquilo que Pedro diz lá em Atos capítulo 4, verso 12: porque não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Moisés não salva, o nome de Davi não salva, o título, de judeu não salva. A salvação, ela só é possível através de Jesus Cristo. E há declarações muito fortes, principalmente no Evangelho de João e na primeira carta de João, há declarações muito fortes. Por exemplo, João 3,36 diz o quê? Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos lembrar ainda João 3:18, que diz, quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E ainda Jesus fala ali no capítulo 5, versículo 23 de João, ele fala: quem não honra o Filho, não honra também o Pai. Vale a pena nós lembrarmos que os judeus rejeitaram a Jesus como seu Messias. Não estou dizendo que todos eles rejeitaram, porque os apóstolos, eles eram judeus. Quando lemos o livro de Atos, muitos daqueles que creram eram judeus. Mas quando um judeu, ele rejeitou Jesus como Messias, Jesus como Salvador, ele então rejeitou a única conexão possível com Deus. Está escrito lá em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus, ele veio para os seus, ou seja, para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós olhamos por todas essas passagens e elas são muito claras. Se uma pessoa ela rejeita Jesus, ela não pode ser reconectada com Deus, ela não pode ser salva. Ainda 1 João capítulo 2, 23 diz que qualquer um que nega o Filho, ele também não tem o Pai. Não é possível ter Deus sem Jesus.
Não é possível ter a vida eterna sem Jesus. Não é possível ter salvação sem Jesus. A pessoa pode ser muito religiosa, a pessoa pode ter muitas práticas, rituais, mas sem Jesus, essa pessoa não pode ser salva, nem mesmo um judeu. E ainda 1 João 5,2 diz que quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, todas essas passagens, elas são muito claras. A mera religiosidade não pode salvar o homem. A mera crença em Deus não pode salvar o homem. O homem só pode chegar até Deus através de Jesus Cristo, mesmo que ele seja um judeu. E aí tem uma palavra sobre os judeus que é muito interessante, que a gente fala deles como o povo escolhido. Então as pessoas pensam, bom, se é um povo escolhido, então é salvo. Não, nós temos que lembrar que quando a Bíblia fala de escolhidos lá no Novo Testamento, fala daqueles que creram em Jesus. Israel é uma etnia, entre todas as etnias da terra, tem milhares de etnias. Deus escolheu uma etnia para realizar o seu plano. Que plano era esse? Era criar um povo que cresce no seu nome, que o adorasse, que recebesse a sua revelação e que recebesse o Messias, né? Esse era o plano de Deus, e os judeus foram escolhidos para isso. Mas a salvação em Deus, ela vem quando alguém crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Quando essa pessoa crê, a Bíblia vai chamar ele de eleito, vai chamar ele de escolhido em algum sentido, mas não naquele mesmo sentido que Israel é escolhido para certos propósitos, para certos planos. Não é uma escolha para a salvação, é a escolha para certos papéis históricos. Então eu quero que você tenha na sua mente que nós precisamos proclamar a salvação aos judeus. Nós precisamos orar para que eles sejam salvos. Nós precisamos clamar para que os olhos deles sejam abertos e eles recebam ao Messias como Salvador e Senhor da sua vida. Então, esse é o nosso papel como igreja, esse é o nosso papel como proclamadores da salvação de Deus. Não existe salvação automática para judeus, não existe uma condição já salvífica pelo fato de eles serem judeus. É preciso que eles ouçam o Evangelho e creiam como qualquer outra pessoa. Muito obrigado.